Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que me ouve agora do outro lado, independente da sua ocupação, do seu grau religioso, independente de quem é você. O que eu te desejo, queridos irmãos, é que Deus ele possa te abençoar. O que eu desejo é que Deus derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção e que o Espírito Santo de Deus se faça presente em sua vida. Que Deus ele possa te fortalecê-lo e que através da presença o Espírito Santo possa te revestir com uma unção, com uma autoridade aonde você torne-se inabalável nos momentos de provações. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem onde eu queria alguns minutos da sua atenção. Você vai perceber nesta mensagem o porquê a gente não devemos ser injusto com ninguém e o porquê devemos valorizar as pessoas em nossa volta, o porquê devemos olhar mais para as pessoas que estão em nossa volta e dar a elas o valor devido, a importância devida, o porquê devemos sermos justos, né? Se é a palavra correta, ser justo com as pessoas, porque há muita gente que são injustos, comete injustiça, e injustiça não é bom para ninguém. Devemos ser justos e devemos valorizar a todos, especialmente aqueles que estão próximos em nossa volta. Mas você vai ver aqui que aconteceu totalmente o contrário. E quando alguém pode ser justo e comete injustiça com o outro, você vai perceber que você acaba decepcionando as pessoas. Talvez você que me ouve agora, você já foi decepcionado alguma vez na vida. E o fato desse aqui ter sido decepcionado foi simplesmente pelo fato de alguém ter cometido injustiça com ele. Por isso eu queria que você prestasse atenção aqui em 2 Samuel 19, a partir do versículo 5, aonde diz assim: Então Joabe entrou na casa do rei e lhes disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas. Joabe, queridos irmãos, ele era um dos homens de confiança do rei Davi. Aliás, ele era o braço direito de Davi. E ele, com o exército do mesmo Davi, num dia de batalha, de guerra, a Bíblia diz que Joabe colocou sua própria vida em risco com todo aquele exército para salvá-lo a pele de Davi, para colocar Davi em segurança, para fazer a segurança de Davi, aliás, esse era o trabalho deles. E agora que o inimigo de Davi caiu, agora que Davi está em segurança, agora que Joabe, com todo aquele exército, óbvio, a mão de Deus era sobre eles, claro, para que fizesse a segurança de Davi. Agora que Joabe, com todo aquele exército, conseguiu colocar Davi em total segurança, Davi está triste, Davi está chorando. E qual é o motivo das lágrimas de Davi? Porque o seu inimigo havia caído. E quando Joabe vê isso, Joabe chama a atenção de Davi. Joabe fica decepcionado. Joabe repreende, porque Davi está sendo injusto. Davi está sendo injusto para com aqueles que livrou a sua própria vida. Joabe está decepcionado com Davi, porque Davi está mostrando amor para com o seu inimigo, e é como se ele odiasse os seus irmãos que colocou sua própria vida em risco para livrar a vida dele própria. Você percebe que Davi está sendo injusto para com aqueles que colocou sua própria vida em risco para livrar a vida do próprio Davi. E por isso Davi está decepcionado, chateado, porque é como se a vida daqueles que arriscaram a sua vida própria para livrar Davi, é como se não tivesse valor nenhum. Davi está valorizando quem não lhe valorizava e deixando de valorizar quem lhe valorizava de fato e de verdade. Davi não está dando o valor devido às pessoas que ele amava, às pessoas que estavam em sua volta. Davi não está demonstrando esse amor para com essas pessoas. Davi está triste porque seu inimigo caiu e não está feliz em ver os seus amigos de pé diante dele.
É como se a atitude de Davi dissesse assim: se os meus amigos tivessem caído e o meu inimigo tivesse de pé, estaria feliz. Mais ou menos isso. Tem gente que é como Davi. Tem gente que prefere valorizar aqueles que lhe enganam do que valorizar aqueles que estão sendo verdadeiro. Há pessoas que agem exatamente como Davi agiu aqui. Prefere demonstrar amor para com aqueles que lhe odeiam de que demonstrar amor para com aqueles que lhe amam de verdade. Tem gente que age exatamente como Davi, comete injustiça com as pessoas em sua volta, simplesmente demonstrando amor por alguém que lhe odeia, em vez de abrir o coração e demonstrar amor para com aqueles que estão em sua volta, que de fato e de verdade lhe ama. Davi está valorizando que não lhe valorizava. Você percebe que Davi está dando aqui credibilidade a quem não lhe dava credibilidade nenhuma, e aqueles que de fato e de verdade davam credibilidade a Davi, estava caindo em descrédito com ele, pelo simples fato de Davi não valorizar aqueles que de fato e de verdade lhe valorizavam. Então valorize-se quem lhe valoriza. Seja justo com as pessoas. Não decepcione os outros. Não frustre as pessoas. Não chateia elas. Não seja injusto com ninguém. Foi exatamente o que Davi fez aqui. E o fato de Davi ser injusto, ele foi chamado a atenção. Ele foi repreendido. Porque ele não valorizou as pessoas que lhe valorizavam. Talvez você está deixando de valorizar quem te valoriza e está valorizando quem te engana, como acontecia com Davi aqui. Talvez você está dando importância ou todo valor a quem não te dá valor algum, e aqueles que estão em tua volta, que quer o seu bem, que torce por você, que te valoriza de verdade, você não está dando a mínima para essas pessoas. Ou seja, valorizando quem não te dá valor nenhum e deixando de valorizar, deixando de olhar para aqueles que te valorizam de fato e de verdade. Isso é ser injusto. Foi exatamente o que Davi estava fazendo. Olha o versículo 6. Amando tu os que te aborrecem, ou seja, os que te enganam, né? Davi deixou de demonstrar amor para com todo o seu povo que lhe amava de verdade e está demonstrando amor para com aquele que lhe odiava. Davi está deixando de lado as pessoas que queriam o seu bem e está triste por alguém que queria o seu mal. Está valorizando quem lhe odiava e está deixando de valorizar aqueles que lhe amavam de fato e de verdade. Amando-te os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, ou seja, ele ficar aborrecido com Davi, né? Porque hoje dás a entender que nada vale para contigo príncipe e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estaria contente ou feliz. Percebe aqui Joabe decepcionado com Davi. Percebe aqui Joabe frustrado com Davi, porque Davi está chorando a morte do inimigo e não está feliz pelos seus irmãos estarem vivos adiante dele. E Joabe começa a repreender ele, dizendo: se a gente tivesse morto e Joabe vivo, talvez tu estaria feliz. A gente que te ama, tu está triste porque estamos aqui. É triste porque estamos aqui. Agora, em vez de tu ficar feliz pelo teu inimigo ter caído, tu está triste simplesmente porque ele caiu. Era para tu estar feliz com a nossa presença, por estarmos aqui, e mais feliz ainda pelo inimigo ter caído. Mas tu está triste pelo inimigo, infeliz com a nossa presença, nós que te amamos de verdade. Talvez você que está me ouvindo, você alguma vez na vida já foi injusto com alguém, já decepcionou alguém. Talvez você já cometeu injustiça com alguma pessoa. E a pior coisa na vida, irmãos, é a gente não sermos injustos. Ou melhor, sermos injustos. A pior coisa, a gente não olhar em nossa volta, não valorizar as pessoas que devem ser valorizadas, não dar o valor devido. A pior coisa na vida é você olhar muitas vezes por de fora e não olhar por de dentro. A pior coisa é você valorizar os que estão lá fora e não valorizar os que estão contigo. Valorize aqueles que estão contigo. Valorize aqueles que estão perto. Valorize aqueles que te valorizam. Valorize aqueles que morrem por você. Valorize aqueles que é por você.
Valorize aqueles que torcem por você, aqueles que torcem pela tua vitória. Valorize aqueles que torcem pelo teu sucesso. Valorize aqueles que torcem para que você cresça, que torcem pela sua felicidade. Valorize aqueles que é com você de fato e de verdade, aqueles que estão com você e não abre mão. Valorize de fato e de verdade aqueles que estão com você para tudo ou nada. Valorize aqueles que estão com você e não abre mão, aqueles que estão com você de fato e de verdade, e você sabe que pode contar com eles. Davi não estava valorizando. Davi aqui estava valorizando quem não lhe valorizava e deixando de valorizar quem de fato havia lhe valorizado. Demonstrando amor para quem não lhe amava e deixando de amar os seus que estavam próximos. Cometendo injustiça com todo o seu povo. Talvez você está como Davi. Você está valorizando pessoas que te enganam e não está valorizando quem é verdadeiro com você. Se você não quer se decepcionar mais cedo ou mais tarde, valorize quem está sendo verdadeiro com você. Valorize aqueles que têm sido verdadeiros com você a vida toda. E não valorize tanto aqueles que te enganam, como foi o caso de Davi. Porque quando alguém não valoriza quem é verdadeiro com você e valoriza aqueles que te enganam, mais cedo ou mais tarde você é decepcionado de igual modo. Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma reflexão e que você possa entender que na vida nós devemos valorizar aqueles que são verdadeiros para conosco e não dar tanta credibilidade àqueles que nos enganam. Senão você será decepcionado mais cedo ou mais tarde, como aqui Joabe estava sendo com Davi. Porque Joabe valorizava Davi, mas Davi não estava dando valor algum a Joabe e a seu povo, que colocou a sua própria vida em risco para livrar a vida do próprio Davi. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão, uma análise da sua vida e se perguntar se você não está como Davi, valorizando quem te engana e deixando de valorizar quem está sendo verdadeiro com você. Deus abençoe, boa reflexão, forte abraço em nome de Jesus.